A Sandra está falando aqui, a Sandra Prado, está perguntando em relação à sexualidade. Ela está dizendo que o filho dela passou por um pico aos 14 anos, agora com 19 anos ele não liga. Ela está perguntando se tem alteração, e aí eu quero entrar nessa pergunta em relação à medicação. Eu sei, Paulo, que algumas meninas tomam uma medicação para não menstruar e por conta de uma série de dificuldades mais severas, eu não sei se para os meninos tem. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão do ponto de vista da interpretação médica. Luciano, é sexualidade que você falou, é isso que eu entendi direito? Sexualidade, né? Tá. Então, veja assim, ó, e aí não é só para transtorno do espectro autista, mas vale também para os transtornos de desenvolvimento intelectual, para a deficiência intelectual. É muito curioso porque a sexualidade humana, ela tem uma parte que é determinada pela sua biologia, ela tem uma parte que é meramente cultural, né? Nesses últimos 60 mil anos que o homem habita o planeta Terra, houve uma interferência cultural que gerou o que nós somos hoje, do ponto de vista da sexualidade. Então, veja, alguns julgamentos críticos, quando a gente diz assim, teoricamente, um homem deveria se casar com uma mulher e uma mulher deveria se casar com um homem, isso não é necessariamente um determinante genético, um determinante biológico, isso é um determinante cultural. Em outras sociedades é diferente, né? Em outras sociedades a interpretação é outra. Então, veja, pessoas que tenham um baixo julgamento crítico, ou seja, uma dificuldade em compreender exatamente esses determinantes sociais, entender exatamente esses determinantes culturais, a questão da sexualidade pode ficar muito comprometida, no sentido, por exemplo, de alguns comportamentos hipersexuais ou, em casos menos frequentes, de comportamentos hipossexuais. Não é verdade aquelas coisas que dizíamos na década de 70 e na década de 80, de que pessoas com doenças neuropsiquiátricas teriam comportamento hipersexual. Isso não é verdade. Mas esse julgamento crítico comprometido a respeito da sexualidade pode, em alguns momentos, provocar situações constrangedoras. Por exemplo, eu trabalho em escola especial, em escola especial para crianças com transtorno de desenvolvimento intelectual. Uma criança, por exemplo, como essa, pode se masturbar em público. E aí você vai dizer, mas isso é um comportamento hipersexual? Não. Isso é só uma falta de julgamento crítico, porque pode se masturbar, só não pode se masturbar no pátio da escola. Então, a interpretação que a gente faz sobre isso é importante. Aqui no Brasil, não se permite a utilização de castração química, né? Não há esse conceito aqui no Brasil. Por outro lado, existem alguns medicamentos que eles diminuem a libido sexual. Então, por exemplo, nós sabemos que em determinadas doses a carbamazepina diminui a libido sexual. Nós sabemos, por exemplo, que em determinadas doses a amitriptilina ela pode diminuir a libido sexual. Então, em circunstâncias muito especiais, a gente pode utilizar esses medicamentos no sentido de uma modulação do comportamento das pessoas. Mas, honestamente, é muito raro disso acontecer, sabe? A imensa maioria dos adolescentes com TEA e dos adolescentes com transtorno do espectro, do transtorno de desenvolvimento intelectual, eles não têm nenhuma dificuldade, desde que bem orientados, eles não têm nenhuma dificuldade relacionada ao âmbito da sexualidade.